Glória a Deus, graça e paz, Igreja de Cristo. Espero que todos que possam estar tendo a oportunidade de ter acesso a esse vídeo possam se encontrar em paz, com saúde, independente do momento que esteja passando, do horário, que o Espírito Santo possa estar contigo nesse momento, nesse tempo em que iremos dedicar um tempo de louvor e adoração ao Senhor, ao nosso Deus, e também nos alimentar espiritualmente da palavra que Ele irá nos proporcionar esse dia, nesse momento. Glória a Deus. Como Deus é bom, né? Como Deus é maravilhoso. Essa semana eu pude estar meditando, orando e conversando com Deus e passando a limpo algumas coisas que acontecem na minha vida, ao meu redor. E tudo tem um propósito, né? E como já é de costume, creio que todos nós temos esse mesmo sentimento de que não somos merecedores do quão bom Deus é conosco, né? E mesmo, independente das situações que estamos passando, muitas vezes deixamos de orar pela correria, esquecemos de agradecer a Deus, e me peguei pensando, poxa, o que eu fiz para merecer isso, né? O quanto Deus é bom, o quanto Deus é misericordioso. Mas também, lendo a palavra de Deus, me chegou uma breve reflexão, queria compartilhar com você. O texto que eu li e que eu pude chegar a essa conclusão, está em Mateus 6, no final do capítulo 2, o Mateus 6, ele fala sobre ajuda aos necessitados, né? Começa a falar esse capítulo sobre oração também, sobre o jejum, sobre os tesouros no céu. E, por último, o tema fala um pouco sobre as preocupações da vida. E é isso, as preocupações da vida, que muitas vezes nos afasta da presença de Deus. E no final do capítulo 2, ele nos orienta sobre os cuidados que a gente deve ter. E eu pude observar o quão valoroso somos nós para Deus. Cada um de nós foi pago um preço muito alto para que pudéssemos louvar, adorar esse Senhor que nos resgatou, deu o seu Filho por nós. Então, me peguei pensando, poxa, eu não mereço tudo isso, não mereço isso, não mereço isso. Por que Deus é bom? Por que Deus é maravilhoso? Deus é, como o Andrei costuma dizer nos cultos do Abba Power, Deus é top. Deus é top dos tops. Deus é incrível, 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 inexplicável, é incrível. Tamanho o amor que Ele nos dá. Cheguei no versículo 32, 33, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, as demais coisas que a gente almeja, nos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E pude ler esse capítulo, e principalmente nesse finalzinho de capítulo, me lembrei por que Deus é bom, porque Ele pagou um preço muito alto por cada um de nós. Então, nós temos valor muito alto, nós temos muito valor para Deus. Deus tem um carinho especial por cada um de nós. Mesmo achando que a gente não é merecedor e analisando tudo que Ele já fez por cada um de nós, o seu cuidado, porque Ele tem por nossa família. E, às vezes, não encontramos motivos para Deus ser tão bom conosco, mas se Ele pagou um preço desse que Ele pagou, meu amigo, meu irmão, é porque temos muito valor para Ele. Então, eu convido você, nesse dia, nesse momento, onde quer que você esteja, onde quer que você tenha acesso, independente do horário, que você possa estar bem, e principalmente com um sentimento do fundo do seu coração de gratidão, porque Deus é maravilhoso. Eu convido a você, junto com nós aqui, conosco, que estamos aqui reunidos na igreja, dedique esse momento para agradecer a Deus, louvar ao Senhor e prestar atenção em tudo que acontecer a partir de agora, que Deus pode estar falando contigo, mandando um recado que você tanto almeja, que o Espírito Santo e os anjos possam estar contigo, te livrando de todo mal e
livrando você das preocupações que pode estar te afligindo. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Te damos graças, Senhor, por esta oportunidade valiosa, Senhor, que temos de poder, Senhor, louvar e adorar o Teu nome. Senhor, por viver mais um dia até aqui, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, Senhor. Por isso nós Te louvamos, Pai. Te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar nos limpando, Senhor, de alto a baixo, Senhor. Que o Espírito Santo possa tocar em nós, nos usar como canal de bênção, Senhor, para a Tua vontade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que os Teus anjos, ó Deus, o Espírito Santo, possa tocar, ó Deus, no coração de quem está assistindo esse vídeo, que vai estar reunido, Senhor, almejando o momento de esse vídeo chegar ao grupo, para ele poder louvar e adorar o Teu nome. Deus, que nesse momento, independente do horário, do local, independente da situação que essa pessoa está vivendo, Senhor, que o Senhor possa trazer alegria e paz ao coração. Deus, que esse sentimento de não merecedores saia do nosso coração e que possamos usar as nossas adversidades para louvor da Tua glória, Senhor. Nos sustenta, nos dá força, Senhor, para, independente da situação, possamos, ó Deus, podemos glorificar o Teu nome, louvar e adorar o Teu nome para todos sempre. Amém? Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor com alegria. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. Aquele que tem sede buscar, beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e Consolador. Enche-me com fogo do Senhor, preciso de ti. Que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor, preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e Consolador.
jamais se acabará. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Como é bom te louvar, te adorar, Senhor. Em todos os momentos, em todo o tempo, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, te adoramos pelo seu cuidado por cada um de nós. Sabemos que tu és um Deus fiel, um Deus verdadeiro, que nunca falhará. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que este seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que eu vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada, pois Deus não falhará jamais. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que este seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer.
Pai, nós cremos, Senhor, nós cremos, ó Deus, que o Senhor nunca falhará, Senhor. Pai, o Senhor nunca falhou. O Senhor é santo, é um Deus santo, 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 Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu cuidado, pelas misericórdias, ó Deus, pelo sacrifício na cruz, ó Deus, por cada um de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Jamais iremos, ó Deus, poder, ó Deus, pagar o que o Senhor fez por cada um de nós. Deus, o Senhor nos resgatou, Senhor, estávamos mortos. Hoje temos o privilégio, Senhor, a honra, o prazer, ó Deus, de estar diante de Ti, de louvar e adorar o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Queremos estar, Senhor, diante da cruz, a todo tempo, Senhor, até a Sua volta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho,
Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos estar, ó Pai, prostrados aos teus pés, diante da cruz, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos dê discernimento, Pai, de entender que sem Ti não somos nada, Pai. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, pela sua fidelidade. Sabemos que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que vive, Senhor. Podemos sentir a tua presença. Deus, nos perdoa muitas vezes e que, devido, Senhor, às circunstâncias, esquecemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que nos deu a vida, como a sua palavra nos ensina. Não é a vida mais preciosa do que qualquer outra coisa. Se o Senhor nos deu a vida, jamais irá deixar, ó Deus, faltar o que nos sustente, Senhor. Deus nos ensina, Senhor, e crava isso em nossos corações, em nossa mente, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, para que qualquer aflição que possa chegar a nós, ó Deus, qualquer preocupação, possamos, ó Deus, usar isso para louvor e honra e glória do teu nome, Senhor. Deus, como o Senhor já usou inúmeras vezes os pastores da nossa igreja, Senhor, para nos alertar, ó Deus, sobre isso, que as pessoas que estão ao nosso redor não entendem, ó Senhor, diante de tantas dificuldades, nós cantando, louvando, adorando o Senhor. Ó Deus, que isso jamais, ó Deus, saia do nosso coração e da nossa mente, Senhor. Que possamos nos lembrar, ó Deus, que o Senhor é o Deus, dono da vida, dono de todas as coisas, criador de todas as coisas. O Senhor permitiu que nós pudéssemos viver, ó Deus, para louvar e adorar o teu nome. Deus, como um Senhor, um Deus que nos criou, irá nos deixar faltar algo. Ó Deus, muito obrigado pelo seu sustento, pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia, Senhor. Deus, queremos te louvar até a sua volta, Deus. Continua nos dando força, Senhor, em momentos, ó Deus, como esses que o mundo está passando. Que possamos almejar, ó Deus, a sua vinda. Que possamos almejar, ó Deus, guardar tesouros e juntar tesouros nos céus, ó Deus. Que essas adversidades, ó Deus, possam nos ajudar a louvar e adorar o teu nome, Senhor. Não somente no momento de fartura, de alegria, mas principalmente nesses momentos, que possamos orar um pelos outros, ó Deus, que possamos ajudar uns aos outros e amar um ao outro como a sua palavra nos ensina, como a si próprio. Deus, obrigado por mais essa oportunidade. Usa o teu servo, ó Deus, conforme a tua vontade, ó Deus, e nos alimenta espiritualmente com a tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Eu saúdo a todas as famílias com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que vocês possam mais uma vez receber a palavra do Senhor. Que essa palavra seja poderosa, eficaz dentro de cada um dos lares. Amém? Glória a Deus. Bom, mais uma vez estamos reunidos como igreja, de uma forma diferente, mas de uma forma muito saudável, e me alegra muito estar aqui para compartilhar com vocês mais uma vez aquilo que o Senhor vem ministrando no nosso coração, vem ministrando para a nossa igreja, vem direcionando a nossa igreja conforme a vontade dEle. Me recordo um devocional do pastor durante a semana, que colocou para nós como igreja, que nas nossas orações nós devemos orar muito mais para que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, que nas nossas orações sejamos menos nós e mais Ele, né? Que mais uma vez isso possa ser uma verdade na nossa igreja, possa ser uma verdade dentro dos nossos lares, dos lares que representam a nossa igreja, que constituem as nossas famílias. Amém? Convido a todos vocês, aqueles que puderem, fiquem de pé
aí onde você está, na sua casa, né, no seu cantinho, reunido com a sua família, pega a tua Bíblia e vamos fazer uma leitura. E essa leitura vai nos conduzir à palavra que o Senhor tem para nós hoje. Amém? Essa palavra está em Efésios, capítulo 6, dos versos 1 até o verso 9. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e que sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Glória a Deus, palavra de bênção para nós. Vamos orar? Eu convido você a reclinar sua cabeça e a orar comigo. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por tudo que o Senhor nos faz, por tudo que o Senhor nos livra, por tudo que o Senhor nos sustenta, por tudo que o Senhor nos direciona. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos permitiu nos reunirmos em família em Cristo, irmãos em Cristo, para meditarmos sobre a Tua palavra. Porção abençoada desta palavra que vai nos exortar, que vai nos direcionar, que vai nos fazer ir de encontro com a Tua vontade. Nós te pedimos nessa hora, Senhor, abunda o Espírito Santo do Senhor, aqui neste lugar, e em todos os lares aonde essa mensagem vai chegar, e que a sua vontade seja restritamente feita naquele lugar, aonde ela entrar, Senhor, que ela possa penetrar como faca que sai cortando, mas que ela possa atingir o coração de cada família, de cada membro dessa família que vai receber esta palavra, e que possa ter discernimento, que possa gerar contrito no coração, que possa gerar perdão, que possa gerar restauração, Senhor. Em nome de Jesus, que o poder da Tua palavra, que foi lida e vai ser ministrada, Ele possa fazer tudo quanto a Sua vontade e o Seu propósito já tem definido. Nós te agradecemos em nome de Jesus. E quanto a mim, Pai amado, eu te peço, Senhor, tenha misericórdia da minha vida nesta hora. E me ajuda a lembrar de tudo aquilo que o Senhor veio ministrando no meu coração, veio trazendo acerca da luz da Tua palavra, para que eu possa compartilhar todos os detalhes com os meus irmãos. E eu te agradeço por isso, porque o Senhor me usa. E eu te agradeço porque a sua misericórdia é assim comigo e assim com os meus irmãos. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, aqui, a palavra do Senhor, ela é direcionada para um lar cristão, amém? Por que eu digo que ela é direcionada a um lar cristão? A palavra começa assim: filhos, obedeçam aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Mais adiante ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Então é uma palavra que direciona aos filhos obedecerem aos pais, e os pais não irarem os seus filhos. Muito pelo contrário, criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Detalhes importantes: obedeçam os pais no Senhor. Para o filho obedecer um pai no Senhor,
O filho tem que entender que o pai é servo do Senhor, nosso Deus Altíssimo, e que tudo aquilo que o pai ordena ao filho, ou ordena a casa a andar, é porque é propósito do Senhor. Porque o pai é ministro do Senhor e da palavra de Deus dentro do lar. Amém? E os pais, quando a palavra diz assim, não provoque a ira dos seus filhos, mas crie-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então não é na disciplina que o pai acha que é certo. Não é por aquilo que o pai aprendeu fora de casa com outras pessoas, ou com a sociedade, ou com o mundo, e vai querer corrigir o filho. Então são orientações muito diretas, falando para um lar cristão. Amém? E na continuação, ele diz assim, quanto a vós outros, servos e senhores, também. A quem é servo e tem um senhor, e na nossa linguagem de hoje, eu diria que todas as autoridades, ou todos aqueles que têm algum tipo de autoridade sobre nós, e que nós servimos, ou prestamos um serviço a essa pessoa, nós devemos fazer com sinceridade do nosso coração. Como se nós estivéssemos fazendo para Cristo. E da mesma forma, o Senhor desse servo, então aí para todos que estão ouvindo essa mensagem, que tem um poder, uma autoridade sobre alguém ou sobre um grupo, você como senhor dessas pessoas, ou como líder dessas pessoas, precisa também administrá-los naquilo que o Senhor lhe orienta. Deixando as ameaças, deixando as coisas humanas de lado. Então o que nós podemos tirar, e por onde nós vamos navegar, por onde o Espírito Santo vai nos levar e conduzir, através dessa mensagem? Nós vamos falar objetivamente do culto doméstico. Glória a Deus. É uma palavra em que os filhos vão ser exortados pelos seus pais, os pais vão cumprir a sua promessa junto a Cristo e junto a Deus, porque receberam herança de Deus aqui na terra. Então nós vamos falar sobre essas orientações, sobre o que o culto doméstico é capaz de transformar dentro de um lar. E por que é tão importante termos, eu vou chamar de rotina, do culto doméstico dentro dos nossos lares. Amém? Para muitas famílias cristãs, ir à igreja é trivial. Ainda que a semana seja totalmente turbulenta, ainda que a semana seja uma semana pesada, as famílias entendem que ir à igreja, no culto de quinta, no culto de sábado ou no culto dominical, é o que restaura, restabelece a família, é o que reúne a família de novo, é onde possivelmente, no momento do louvor, onde o Espírito Santo toma a nossa mente, o nosso coração em louvor, e nós entramos no espírito de amor e gratidão a Deus, aonde aquele contrito coração, ele é apertado pelo Espírito Santo, e depois ele é aliviado. A gente deixa e descansamos no Senhor, quando nós estamos nessa rotina com as nossas igrejas. E nesse período que estamos atravessando, de isolamento, de rotina diferente, de não podermos encontrar todo o tempo os nossos irmãos, não podermos falar e compartilhar muitas vezes as dificuldades domésticas, as dificuldades com os filhos, com o cônjuge, enfim, faz-se mais do que importante. É necessário que nós, famílias cristãs, intensificamos o nosso culto doméstico, o nosso culto familiar. Nós vamos fazer aqui menção a algumas coisas importantíssimas que a palavra de Deus nos orienta. Por quê? Porque a igreja, ela é constituída de muitas famílias, e cada uma tem a sua característica. Mas, pelo poder do Espírito Santo, pela mão de Deus sobre esta família, sobre este templo, as coisas se apacentam. A voz de um pastor, levando a mensagem de Deus, apacenta o coração de um pai, que depois pode chegar em casa mais tranquilo, restaurado,
e orientar os filhos, reorientar a esposa, conduzir o lar. E nesse período em que muitas vezes nós não podemos encontrar os nossos pastores, muitas vezes não podemos compartilhar com os irmãos, da onde vem a restauração? Quem vai levar a palavra restauradora, a palavra exortadora, a palavra de bom ânimo? Quem vai levar severamente a palavra de correção? Para a maior instituição que Deus já formou. A maior instituição que Deus já formou não foi a nossa igreja, mas foi o seu lar, foi o meu lar. Ele deu a cada um de nós, varões, a responsabilidade de sermos o sacerdote dos nossos lares. Portanto, você, varão, que acha que não preciso me comprometer tanto assim em conhecer todos os versículos bíblicos, não preciso me preocupar em estudar tanto a Bíblia, está enganado. Hoje o Senhor vem dizer: atente-se, porque vós, pais, não provoquei os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como é que eu, pai, ou você que está me ouvindo, que é pai, vai disciplinar o seu filho e admoestar ele quando for preciso no Senhor, se você não sabe o que o Senhor pediu para ser disciplinado? Puxa, é verdade, né? O que será que o Senhor diz com relação à formação dos meus filhos? Quando eles são pequenos, como eu devo agir com os meus filhos? Quando eles estão na adolescência ou na pré-adolescência, como conduzir essa vida? Como conduzir a palavra de Deus? Como fazer cravar na cabeça do meu filho, no coraçãozinho dele, que o Senhor Jesus deu a vida por nós, que é Ele que nos leva de encontro a Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Como fazer isso entrar na cabeça dos meus filhos? Porque isso é o que o Senhor ordena a nós pais. E de igual forma, os filhos precisam entender, através dos pais, que eles precisam ser obedientes aos pais. Mas eles precisam ser obedientes aos pais no Senhor. Porque isso é justo. Por isso nós vemos, muitas vezes, os lares sendo destruídos, porque o pai, a mãe, os responsáveis por conduzirem a palavra de Deus, por fazerem a prática da palavra de Deus, por conduzirem de que seja uma rotina tão normal quanto respirar, o louvar a Deus dentro de casa, e declarar que a casa louva ao Senhor, e é uma casa que serve ao Senhor, muitos pais não sabem, muitos pais desconhecem. E nós não vamos muito longe, muitos pais cristãos, frequentadores da igreja, não sabem, não conseguem conduzir um culto doméstico. E durante a semana, as dificuldades, todo aquele peso da correria do trabalho, atender aos filhos, atender à esposa atender ao marido, e todos os outros compromissos, tudo isso, muitas vezes nos tiram de termos um tempo com Deus, junto à nossa família. Existe uma afirmação que nós fazemos dentro da igreja, independente da placa que a sua igreja leva, da denominação da sua igreja, todos nós cristãos temos uma afirmação que concordamos. Existe algo melhor do que louvar a Deus? Não. Nós nascemos por louvor e para a glória de Deus. Nosso irmão Rubens, quando ministrou hoje, ele afirmou na palavra de Deus. Nós nascemos, fomos feitos, criados e somos sustentados por Deus por louvor e para a honra e glória dele. E existe uma coisa melhor do que fazer isso. É louvar e honrar a Deus em família. Amém, igreja? Que vocês possam receber isso como verdade para vocês. Aleluias. Então, tem algumas anotações aqui. O culto doméstico não é uma opção, é uma necessidade em todos os lares onde Jesus Cristo é Senhor dessa família.
A família não pode afirmar, nós somos uma família que servimos ao Senhor, mas não cultua, não o louva, não o adora, não reconhece dentro do próprio lar as bênçãos derramadas sobre a família naquele dia, não reconhece os livramentos que Deus deu à família naquele dia, o sustento que Ele gerou, a provisão que Ele entregou dentro daquele lar. Não dá para dizer que é uma família cristã, se não tem essa rotina. O lar precisa ser um lugar onde Deus é adorado e a sua palavra é obedecida. Olha só, as famílias, fala, vamos louvar, reúne as famílias, reúne os membros da família, o pai pega o violão, a mãe começa a puxar um louvor, os filhos logo se achegam, vão tomando seus lugares, e daqui a pouco está todo mundo abundante do Espírito Santo. Estão louvando, fechando os olhos, erguendo as mãos, e naquele momento de louvor, e o louvor tem essa forma de nos conduzir, para entrarmos em comunhão com o Espírito Santo e nos levar em comunhão com Jesus. Mas muitos pais, muitas famílias, param no louvor. Não ministram a palavra para a esposa, para os filhos, ou se algumas famílias costumam fazer um rodízio. A esposa, no dia seguinte, traz uma menção da palavra para os filhos e para o marido. Famílias que têm os filhos mais adolescentes, já estimulam os filhos a estudarem uma porção da palavra e trazer para a família. Isso é saudável. Mas algumas famílias param no louvor. Então, a casa louva ao Senhor? Sim, louva ao Senhor. Mas a casa obedece ao Senhor? Talvez em alguns momentos sim, naquilo que eles conhecem e que receberam de ensinamento da igreja, ao participar dentro da igreja. Mas aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus tem em particular para com aquela família, porque Ele vai ministrar no coração do pai, da mãe, do filho que vai levar a porção da palavra, Ele vai ministrar aquilo que cabe àquela família. Ele vai exortar, Ele vai corrigir, Ele vai apacentar aquela família do jeito que ela precisa. Amém? Então é preciso que no culto doméstico, mais do que o louvor, haja a leitura e a explanação da porção da palavra do Senhor. Que seja um único versículo, mas que se aplique a este lar, que se aplique à vida da família, que se aplique na dinâmica e na rotina desta família. Cada pai, cada mãe, sabe o que o seu filho precisa ser orientado, sabe as dificuldades que está enfrentando em conduzir o filho conforme a palavra do Senhor. E é nessa hora que o Espírito Santo vai tomar a mente e o coração do filho e vai inculcar, porque ele vai ouvir a palavra do Senhor. É de imediato, no dia seguinte, depois que eu li e explanei porção da palavra do Senhor para o meu filho, no dia seguinte ele muda? Não. Nós, adultos, nós, varões e varoas que estão dentro da igreja, nós não somos assim. Leva tempo para nós amadurecermos espiritualmente e conseguirmos entender a vontade do Senhor e praticarmos a obediência a Ele. Assim também são os nossos filhos, assim é o nosso lar. O nosso lar precisa criar maturidade espiritual. Ele precisa criar alicerce, base, ele tem que desenvolver a fé. E cada membro da família tem um tempo para isso. Mas se a família não tem o culto doméstico, isso fica cada vez mais longe e mais difícil de ser alcançado. Essa maturidade espiritual, esse desenvolvimento da fé. Por isso é preciso. Amém? Se nós fôssemos procurar a palavra culto, normalmente no dicionário, essa palavra está atrelada a uma outra palavra que normalmente fala como homenagem ou adoração a uma entidade religiosa. Mas não nos interessa sabermos esse culto aos termos do Aurélio, né, do nosso grande dicionário. Para nós, o importante é que culto doméstico
ele significa a reunião da família para louvar, adorar e obedecer a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você que está aí na sua casa, dá um glória a Deus. Olha para sua esposa, abraça o seu filho, dá um glória a Deus. Porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos saber que o nosso culto, sim, é uma adoração, é o louvor e é a obediência a Deus. E se você se reconhece estando nesse estágio, glorifica a Deus, porque isso é bênção. E a você que está num lar, que está se reconhecendo nessa palavra, mas ainda falta alguma coisa, pega na mão da sua esposa, pega na mão dos seus filhos, traz eles todos para junto de ti, compromete-se agora com eles, porque é isso que Deus está nos trazendo. Ele quer que nós, nesse período de isolamento, onde nós estamos afastados das nossas igrejas, onde nós não podemos ir lá na igreja, ouvir o pastor, ouvir os pastores, os irmãos, nós não podemos nos reunirmos para nos restabelecermos, nos restituirmos, nos reenchermos de energia. Deus está falando, você dentro do seu lar é uma igreja. Você cultua a mim, adore a mim dentro do seu lar, obedeça a mim, através da minha palavra, dentro do seu lar. Nós, como igreja, continuamos levando a palavra do Senhor até os lares. Mas os lares, neste período, mais do que nunca, precisam praticar a palavra do Senhor. E é esse o convite que nós estamos recebendo, da parte do Senhor para nós. Cultuarmos o Senhor dentro dos nossos lares, amém? Rapidamente, eu quero passar algumas situações que o culto doméstico nos traz e nos faz diferente, faz um lar diferente, o nosso lar ser diferente. Primeiro, quando nós cultuamos a Deus dentro do nosso lar, Ele nos dispõe a enfrentarmos as tarefas diárias. Todos nós temos uma rotina de acordar, fazermos o nosso café da manhã, sairmos para o trabalho, alguns estão trabalhando em casa, mas temos uma rotina diária. E essa rotina diária, para alguns, são mais pesadas, para outros não, mas todos nós temos um pesar da rotina sobre nós. E como que o nosso coração vai ficar alegre? Como é que eu faço para acordar alegre, me despreguiçar e falar assim, glória a Deus, porque é mais um dia e o meu coração está alegre? Eu sei que eu tenho um monte de desafios hoje, mas eu vou sair alegre para esses desafios. Lá em Colossenses 3, eu não vou ficar passando agora tudo, porque nós vamos viajar sobre vários textos, mas anota, ou então vai voltando o seu vídeo, vai lá em Colossenses 3,17. Deus vai dizer que Ele enfrentou muitas tentações. Jesus veio e foi provado. E quando você estiver sendo provado no seu dia a dia, Ele será contigo. A mesma vitória que Ele teve, Ele vai deixar com que você também tenha. Ele vai proporcionar você a ter. Então, isso a gente aprende no culto doméstico. O culto doméstico, quando a família dorme, tendo realizado o culto doméstico, o despertar no dia seguinte é um despertar diferente. Experimenta isso com a tua família, irmão. Glória a Deus. Porque o culto doméstico nos traz forças. Não importa o horário que você vai fazer o seu culto doméstico, reserva um horário com a sua família, e neste horário vocês vão escolher um louvor, vocês vão meditar numa porção da palavra, e vão falar, como é que essa palavra se aplica dentro do nosso lar? Esposa, como é que isso vai acontecer na nossa vida? Marido, como é que isso vai ser aplicado no nosso dia a dia? Para que os filhos entendam o que é que eles têm que fazer, qual é a postura que eles têm que ter, amém? E para enfrentarmos esses desânimos, as decepções, as adversidades do dia a dia, nada melhor do que o culto. É você ter visto a sua esposa orar, os seus filhos orarem, os teus filhos colocarem diante do Senhor as dificuldades que eles estão tendo, amém? Lá em Hebreus 2,18, temos uma outra passagem que nos afirma que o Senhor vai nos dar força para enfrentarmos esse dia a dia, ou essas dificuldades, ou o desânimo. Resultado do culto doméstico.
Porque o culto doméstico suaviza as asperezas do relacionamento. Eu encaixaria aqui a leitura que nós fizemos, Efésios 6, de 1 a 4, onde diz de que forma que os filhos precisam obedecer os pais, e o porquê, embasado em quê? No Senhor. Então, se o filho entende que o meu pai ora a todo instante, eu vejo meu pai de joelhos orando com a minha mãe, pedindo para dar direcionamento para eles conduzirem a nosso lar, o filho vai entender, através do Senhor, do mover do Espírito Santo, que o pai pede para que ele faça, vem do Senhor. Não é uma vontade aleatória que o pai teve. Amém? Glória a Deus. A esposa, quando o marido dá um direcionamento para a família, algumas esposas talvez não concordem. É preciso conversar. Mas a esposa que vê o marido de joelhos, pedindo orientação a Deus, pedindo para que Deus haja naquela situação, dê a ele discernimento, orientação, dê amor para tratar com a situação que eles estão enfrentando, quando ele tomar uma decisão e direcionar a família, a esposa vai ter ciência de que é da parte de Deus. E isso vai quebrantar o coração da família, e a mãe vai conduzir os filhos, e ela própria, conforme o marido pediu. Isso é bênção, vinda do culto doméstico. Então é preciso suavizar essas asperezas do relacionamento. Nos nossos lares é comum nós termos divergências, termos pequenos embates, pequenas discordâncias, e quem é o mediador das nossas discordâncias? O Senhor. Quem tem voz altiva sobre a discordância entre o cônjuge, o marido e a esposa? Aquele que orar, aquele que receber por parte do Senhor a orientação. Glória a Deus. Por isso que o culto doméstico é o momento em que essas asperezas, esses desvencilhamentos de relação, precisam ser postos. Glória a Deus. Porque o culto doméstico, ele esclarece os maus entendidos e alivia as tensões do lar. Porque muitas vezes o nosso lar, apesar de ser sagrado, ele enfrenta desafios, porque o mundo bombardeia as nossas vidas todo o tempo. Muitas vezes pela televisão, muitas vezes pela internet, pelo rádio, por comentários de amigos que os filhos trazem esses comentários para dentro de casa, e começam as dissensões ali dentro. O culto doméstico, ele esclarece esses maus entendidos, porque no culto doméstico a palavra do Senhor vai ser aplicada. Então, pai ou pais que estão enfrentando dificuldade com os seus filhos na adolescência ou ainda na infância, porque eles ouviram do mundo coisas que são agradáveis aos olhos humanos, são agradáveis ao sentido da carne. Busca para aquela noite ou para aquele entardecer onde você vai fazer o culto do lar com a sua família, busca sabedoria na palavra do Senhor e indica para o seu filho, olha, apesar do mundo ter te dito isso parecer muito agradável, o Senhor nos admoesta para isso. E o seu filho, ele vai ouvir. E como eu disse, no dia seguinte ele não vai acordar, ai pai, nossa, entendi tudo, agora eu vou fazer o que o Senhor fala. Não, mas ele vai ver com o passar do tempo, que as pessoas que falaram daquela vida bom vivant para ele, elas vão passar dificuldades, elas vão estar num caminho pervertido, diferente do que ele tem vivido dentro do lar. E o próprio coração dele, por naturalidade, vai expurgar aquela vontade dele, vai tirar dele aquela vontade. Me lembro claramente de uma vez que o Edgarzinho, ele testemunhou aqui para nós, que ele queria muito conhecer a night, queria ir muito a uma boate e ver como que era. E aí ele pediu para o pai. E na sabedoria do Senhor, o pai falou, tá bom, você sabe tudo que você pode encontrar lá, estou te explicando tudo de novo, mas se você quiser ir, está aqui o dinheiro, mas ora, antes de entrar, ora, e pede permissão para Deus. Ele disse que ele lembrou disso, ele orou, e ele não teve coragem de entrar não. Então são coisas que não se aprende da noite para o dia, que o convencimento não vem da noite para o dia. E o culto doméstico não é para ser feito uma vez ou outra,
ele é a rotina onde a palavra do Senhor vai penetrar nos ouvidos dos meus filhos, vai penetrar no meu coração e da minha esposa, e vai moldar o meu lar conforme a vontade de Deus. E vai ter situações que, se desde pequenininho meu filho foi habituado e conduzido pelo culto doméstico, pode ter certeza, na adolescência dele, vai ter situações que ele não vai, e você não vai ser incomodado. Porque vai passar longe do coração e da mente dele algumas vontades. Glória a Deus. São verdades para nós. Uma outra situação que o culto doméstico nos traz. O culto doméstico ajuda a manter a fé nos nossos filhos, mesmo quando esses saem de casa. E isso é uma verdade. Nós, filhos, ou nós enquanto filhos, somos preparados pelos nossos pais, muitas vezes a sabermos cuidar do lar. Muitos nos ensinam a cozinhar, lavar, passar. Muitos nos ensinam como nós devemos nos conduzir, para que quando nós saiamos de casa, nós tenhamos uma conduta que reflita aquilo que os nossos pais nos ensinaram. Ter uma boa índole, respeitar as pessoas, ter um bom tom de conversa, uma boa educação. Mas a palavra do Senhor, ela vai muito além, porque a boa educação, o respeitar as pessoas, e tudo aquilo que nós podemos praticar numa vida fora do lar, longe dos nossos pais, não nos salva. Se na época dos ensinamentos não nos foi colocado em desenvolvimento a fé em Jesus Cristo. Agora, se a fé foi posta no filho, desde pequeno, e quando é hora dele sair de casa, para alçar voos solitários, longe dos pais, a certeza que fica é de que ele vai continuar desenvolvendo a fé, e ele tem maturidade espiritual para continuar esse voo sozinho. Quantos filhos já cresceram dentro aqui da igreja, ou da igreja onde você congrega, e você viu que o filho não se perdeu? Isso é promessa de Deus. Mas isso é resultado do fruto dos ensinamentos cristãos dentro do lar. Alguns pais podem confundir. Eu vou à igreja porque lá tem escolinha bíblica dominical, e aí o meu filho vai ser conduzido a desenvolver a fé e conhecer a Jesus Cristo e a vontade de Deus para a vida dele. Sim, é uma contribuição grandiosa que a igreja, como instituição, faz e tem um compromisso com as famílias. Assim como a escola. Vou abrir uma comparação. Nós mandamos os nossos filhos para a escola, e principalmente no mundo atual, muitas famílias enviam seus filhos para a escola, não só para adquirir intelecto e desenvolver intelecto, mas eles têm a expectativa de que os professores eduquem os filhos. Além de intelectual, moralmente. E aí está um grande erro. Porque é o pai e a mãe que tem que ditar qual é a rotina da família. Como é que os filhos se comportam dentro da cultura familiar que eles têm. E quando essa inversão acontece, a escola não vai ensinar o seu filho moralmente. Não vai ensinar os valores da sua família, porque a escola mal conhece a família. Ela vai desenvolver o intelecto, a capacidade do seu filho raciocinar e desenvolver raciocínios. Mas a cultura da fé, da onde vem a minha fé, da onde vem a minha força, quem é o meu sustento, quem é a minha fortaleza, isso quem ensina é pai e mãe. Aleluias. Glória a Deus. Lá, em 2 Timóteo 3, 15 e 17. Vou pegar rapidamente aqui. 2 Timóteo 3, 15 e 17. Diz assim: Tu,
Eu vou começar no 14 para dar um contexto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Aleluia? Então, o culto doméstico, ele vai passar. Imagina, você está fazendo o culto doméstico, o seu filho desde criança está ali, junto contigo, com a sua esposa, com a sua família. E hoje, Deus está te dizendo, o culto doméstico, ele ajuda a manter a fé no filho, mesmo quando ele sai de casa. Mas isso é verdade? É, porque a própria palavra de Deus, aqui em 2 Timóteo 3, 14, 15 e 16, diz isso. Permaneces, filho, permanece naquilo que aprendeste desde a infância e que fostes inteirado. E tu sabes de quem aprendestes. Sabes as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação. Isso é bênção. Amém? Outro benefício do culto doméstico é porque ele pode ter uma influência sadia e santa. Fazer culto doméstico, ele exerce sobre as pessoas do seu lar e das pessoas em torno do seu lar, principalmente seus vizinhos. Causa uma influência sadia e santa. Quando seus vizinhos, principalmente para quem mora em prédio, que os vizinhos de porta muitas vezes conseguem ouvir o que você está falando. Quando eles passam pelo hall para pegar o elevador, e eles ouvem o louvor saindo da sua casa, eles ouvem a adoração que os seus filhos e a sua esposa estão fazendo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluias. Os vizinhos ouvem e comentam entre si: aqui mora uma família que serve ao Senhor. E quando eles tiverem problemas, quando eles tiverem dificuldades, pode ter certeza, quando ele tiver que procurar conselho, quando ele tiver que procurar uma palavra amiga para escutá-lo e possivelmente orientá-lo, ele vai lembrar: do lado da minha casa tem uma família que serve ao Senhor. Aleluia? Porque as nossas vozes, elas ecoam pelas paredes, elas atravessam as fronteiras que nós imaginamos. Amém? E que isso seja bênção. Mais um motivo que o culto doméstico fortalece, e ele é benéfico para a nossa família. O culto doméstico reforça o trabalho pastoral. Olha só, se nós vamos às igrejas, cultuar a Deus com os nossos irmãos, adorar o Senhor com os nossos irmãos, e sermos ministrados por um pastor através do Espírito Santo, será que eu dei conta de entender tudo que o pastor falou no domingo? Por quanto tempo a palavra do pastor no culto dominical, na igreja, vai continuar ecoando dentro da minha casa? Irmão, dica, leva a sua agendinha, anota tudo. Durante a semana, vá lendo aquilo que o pastor ministrou, as várias passagens, as várias ênfases que ele conotou durante a ministração da palavra, os exemplos que ele usou. E desdobra isso para a sua casa. Pega aquela porção da palavra, aquela orientação, e como é que isso se aplica na nossa casa? Família, vem cá. Lembra que domingo o pastor pregou sobre tal situação? Como que isso acontece no nosso lar? Nosso lar está blindado? Nós estamos firmes na fé para que quando essa situação acontecer dentro do nosso lar, nós vamos passar bem por ela? Então, o culto doméstico, ele é a extensão do trabalho pastoral. Precisa ser administrado, precisa ser ministrado dentro das nossas casas. Vamos lá em Romanos 15. Romanos 15, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou começar no 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos concede o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Olha o que ele diz. Para que concordantemente
e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente está dizendo que o culto doméstico reforça o trabalho pastoral, é quando, e aqui vem essa mensagem, esse versículo, dizendo que quando nós concordamos a uma só voz e glorificamos a Deus e Pai de Jesus Cristo, é porque dentro do culto doméstico, nós vamos confirmar aquilo que a palavra ministrada dentro da igreja coube. Porque dentro da igreja, a palavra ela é igual para todas as famílias. Na aplicação diária dentro de cada lar, ela ganha uma especificidade. Mas todas vão levar a uma coisa só: glorificar a Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra dentro da igreja, independente das famílias, das diferenças que elas têm, todas no final de uma ministração diz o quê? Glória a Deus. Todos glorificam a Deus. No culto doméstico também. As divergências se cessam ali. E numa única voz, em concordância, todos glorificam a Deus. Amém? Isso reforça o trabalho dos pastores para dentro dos lares. Outro motivo, porque o culto doméstico se faz necessário para ser um lar exemplar, para estimular que outras vidas e outros lares venham a adorar a Deus. Lá em Atos 2, 46 e 47, nós temos essa situação. Atos 2, 46 e 47 diz assim: diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tornavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha só, nós acabamos de comentar, que o culto doméstico reforça o trabalho pastoral e ele se torna um lar exemplar para a própria família, para os que estão em torno e para os familiares, aqueles que normalmente a gente chama de parentes. Vou citar um exemplo, o lar dos meus pais. Se eles sabem, e eu deixo que eles saibam que eu tenho rotineiramente um culto doméstico em casa, eles vão perceber na educação dos meus filhos, na forma dos meus filhos andar, falar, na forma dos meus filhos serem diferentes e abençoar vidas quando eles se despedem, na forma dos meus filhos se cumprimentarem com outras pessoas quando eles se encontram. Por quê? Graça e paz. A paz, irmão, tem princípio. E por último, o culto doméstico, ele precisa e é necessário, porque ele cumpre a palavra de Deus, que nos ensina que nós devemos fazer o culto doméstico. Se eu voltar lá em Romanos 12, 1, 2, vai dizer assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra de Deus diz que nós temos que ter um culto racional e que nós temos que dar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. E pede ainda que nós não nos conformemos, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que eu renovo a minha mente todo dia? Lendo a palavra de Deus, ouvindo dela, louvando a Deus, cantando louvores, para que o Espírito Santo me renove, para que Ele faça a transformação que Deus quer que seja feito em mim. Para quê? Para que eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto doméstico. Não tem como uma vida cristã ser fortalecida de domingo a domingo, ou só de domingo em domingo. Amém?
Para finalizar, eu queria dizer para os irmãos que na própria palavra de Deus, nós temos muitos outros exemplos de pais que colocaram em prática essa exortação e essa orientação do Senhor. Adão certamente ensinou seus filhos a oferecerem sacrifícios ao Senhor. Vai lá em Gênesis 4, versículos 3 e 4. Vai falar o que Abel e Caim levavam ao final de cada dia e ofertavam ao Senhor. Abraão, lá em Gênesis 18, 19. Os pais de Moisés, em Hebreu 11, 24 a 27. Os pais de Gideão, lá em Juízes 6, 13. Então, existem muitos exemplos de pais que praticaram fielmente a vontade do Senhor. Amém? E embora a igreja seja um ambiente propício para nós louvarmos, adorarmos e pregarmos a palavra de Deus, não é o único lugar onde isso tem que acontecer. A nossa casa, o lar cristão, tem que ser a extensão da igreja. Aleluias! Glória a Deus! Diante de tantos ataques do inimigo, tentando destruir nós, individualmente, e nós, como instituição família, usando das artimanhas maléficas que ele tem, nós precisamos, mais do que nunca, reservarmos um momento familiar para louvarmos, adorarmos e estudarmos a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Deuteronômio 6, 6, 7. E eu vou encerrar. Deuteronômio. Números. Deuteronômio 6. Amém? Irmãos, diz assim a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio 6, 6, 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado à tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aleluias! Deus quer que a gente comece a inculcar a palavra dele na cabeça dos nossos filhos em casa. Não na igreja, em casa. O isolamento que nós estamos vivendo hoje, que nós não sabemos até quando vai, não deve ser empecilho e impeditivo para o desenvolvimento da fé dos nossos lares. Glória a Deus. Gostaria de convidar vocês para uma oração e nós vamos encerrar a nossa ministração aqui. Amém? Mas se lembre, fortalecimento dos laços familiares, levar a sua família a desfrutar de uma intimidade e de uma íntima comunhão com Deus, exercitar o mandamento divino de fazer o culto doméstico e produzir um despertamento espiritual na sua família e fazer do seu lar a casa do Senhor. Isso são os benefícios do culto doméstico. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, pela porção da tua palavra e por tudo que o Senhor ministrou para nós neste domingo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo grande amor que o Senhor tem por nós, Pai, pelo cuidado de nos orientar, de nos trazer conhecimento, discernimento e aplicação da tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos por todo esse cuidado e por todo esse amor. E te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, porque sabemos que Ele se entregou na cruz por nós, para que toda essa verdade da tua palavra pudesse chegar a nós, desenvolver no nosso coração, um coração quebrantado, um coração que se arrepende dos pecados, um coração que confessa os pecados ao Senhor, um coração que busca o perdão do Senhor e busca viver uma vida reta na tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor faz no nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos
restaura cada um dos lares que seja preciso. Pai, incentiva com o poder do Teu Espírito Santo, encorajando cada lar, separar um momento para o culto doméstico, Senhor, e que a porção da Sua palavra possa atingir cada um dos lares, conforme o Senhor já determinou. Eu não sei qual é a determinação do Senhor para cada lar, mas cada lar que ouviu essa mensagem já entendeu aquilo que o Senhor tem para eles. Que o Teu Espírito Santo possa cumprir essa vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador e sustentador, a salvação vinda de Jesus, a graça que nos salva e que nos foi dada sem cobrar nada, e as consolações do Espírito Santo, que vive conosco no nosso dia a dia, nos guiando, sendo o nosso inspirador, que ela possa seguir com você, meu irmão, com a sua família, com o seu lar, ao longo desta semana e até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Um grande abraço.